Aposto que ainda questiona. Ela estava certa, e isso me deixou com uma raiva que eu não sabia que era capaz de sentir. Você é uma pessoa doente, disse, minha voz saindo mais baixa e mais fria do que eu esperava. Talvez, ela admitiu. Mas pelo menos agora você sabe a verdade. E agora pode decidir se realmente vale a pena destruir uma família inteira por causa dos seus sentimentos machucados. Meus sentimentos machucados? Repeti incrédula. Você passou 5 anos me torturando psicologicamente e chama isso de sentimentos machucados? Olha, ela disse, e sua voz voltou ao tom frio e calculado que eu conhecia tão bem. Você tem 2 opções. Pode continuar com essa vingança patética e privar meu irmão da família dele pelo resto da vida, ou pode ser a pessoa maior e convencê-lo a nos perdoar. Se você realmente o ama, vai escolher a felicidade dele sobre o seu ego ferido. A ligação terminou com ela desligando na minha cara, mas suas palavras ecoaram na minha mente pelo resto do dia. Será que ela estava certa? Será que eu estava sendo egoísta ao permitir que meu noivo cortasse a família por minha causa? Será que uma pessoa realmente amorosa não faria o sacrifício de engolir a dor e tentar reconstruir as pontes? Quando meu noivo chegou em casa naquela noite, eu estava um desastre emocional. Ele imediatamente percebeu que algo estava errado. O que aconteceu? Ele perguntou, me puxando para seus braços. Hesitei por um momento, sabendo que ele ficaria furioso se soubesse da ligação. Mas também sabia que não conseguiria esconder dele. Eu liguei para sua irmã, confessei. Ele me afastou imediatamente com uma expressão de choque e decepção. Você fez o quê? Eu precisava entender. Comecei, mas ele me interrompeu. Entender o quê? O que mais você precisava entender além do fato de que ela passou anos abusando de você psicologicamente? Contei toda a conversa, cada palavra cruel, cada admissão calculada. Conforme eu falava, vi a expressão dele mudando da decepção para uma fúria que eu nunca tinha visto antes. Ela é ainda pior do que eu pensei, ele disse quando terminei. Ela não apenas te abusou, ela planejou cada segundo desse abuso, e agora está tentando te manipular para que você se culpe por finalmente ter se defendido. Mas e se ela tiver razão sobre eu estar sendo egoísta? Perguntei, as lágrimas começando a escorrer. E se eu estiver realmente destruindo sua família? Ele segurou meu rosto com as 2 mãos, me forçando a olhar nos seus olhos. Escuta bem o que eu vou te falar, e eu nunca quero ter que repetir isso de novo. Você não destruiu minha família. Minha irmã destruiu minha família quando decidiu ser uma pessoa cruel e abusiva. Meus pais destruíram minha família quando permitiram que isso acontecesse. Você é a vítima aqui, e o fato de ainda estar se culpando só mostra o quanto eles conseguiram te afetar. Mas mesmo com suas palavras reconfortantes, eu ainda sentia o peso da culpa. E pior ainda, uma parte de mim estava começando a se perguntar se não seria mais fácil simplesmente cancelar o casamento. Se eu saísse da vida dele, ele poderia ter sua família de volta. Ele poderia ser feliz sem ter que carregar o peso dessa escolha impossível. Essa ideia começou a crescer na minha mente como um câncer, e eu sabia que se não fizesse algo a respeito, ela me consumiria completamente. Os pensamentos sobre cancelar o casamento começaram a me assombrar dia e noite. Eu me pegava olhando para meu noivo e imaginando como seria sua vida se eu simplesmente desaparecesse. Ele poderia voltar para sua família, reconstruir os relacionamentos que eu havia destruído. Ser feliz sem carregar o fardo de ter que escolher entre mim e as pessoas que o criaram. Comecei a agir de forma diferente, mais distante. Quando ele tentava conversar sobre os preparativos do casamento, eu dava respostas curtas e sem entusiasmo. Quando ele me abraçava, meu corpo ficava tenso. Eu estava me sabotando, e no fundo eu sabia disso, mas não conseguia parar. Uma noite, ele notou que eu estava olhando para o anel de noivado de uma forma estranha, não com amor ou felicidade, mas com algo que parecia quase arrependimento. O que está acontecendo com você? Ele perguntou, se sentando ao meu lado no sofá. Você está diferente há dias. Mal fala comigo, mal me toca. É como se você tivesse construído uma parede entre nós. Não consegui olhar nos olhos dele. Estou só, processando tudo o que aconteceu. Processando como? Sua voz tinha um tom de preocupação que me partia o coração. Porque parece que você está se afastando de mim. E então, antes que pudesse me controlar, as palavras saíram. Talvez eu devesse estar me afastando. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pude sentir ele ficando completamente imóvel ao meu lado. O que você acabou de dizer? Sua voz era baixa, quase um sussurro. Eu disse que talvez eu devesse estar me afastando, repeti, finalmente encontrando coragem para olhar para ele. Talvez todo mundo tivesse razão. Talvez nós não façamos sentido juntos. A expressão no rosto dele era de pura devastação.
Era como se eu tivesse fisicamente o esbofeteado. Talvez nós não façamos sentido juntos. A expressão no rosto dele era de pura devastação. Era como se eu tivesse fisicamente o esbofeteado. Você está falando sério? Depois de tudo o que aconteceu, depois de eu ter literalmente cortado minha família para te defender, você está me dizendo que quer me deixar? Não é que eu quero, tentei explicar, as lágrimas começando a escorrer. É que talvez seja o certo a se fazer. Você perdeu sua família por minha causa. Por sua causa, ele gritou, se levantando do sofá. Você ainda não entendeu, entendeu? Eu não perdi minha família por sua causa. Eu descobri quem minha família realmente era. Eu descobri que eles são pessoas que são capazes de torturar psicologicamente alguém que eu amo e então me culpar quando eu me recuso a aceitar isso. Mas eles são sua família, gritei de volta. São as pessoas que te criaram, que te amaram antes de mim. E você os perdeu por causa de uma mulher que nem consegue se defender sozinha. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse pará-las, e imediatamente me arrependi. Não era isso que eu realmente pensava, ou pelo menos, não era tudo que eu pensava. Mas a culpa e a dor tinham se transformado em uma raiva autodestrutiva que estava me fazendo atacar a única pessoa que estava do meu lado. Ele ficou parado, olhando para mim como se não me reconhecesse. Uma mulher que não consegue se defender sozinha? É assim que você se vê? É assim que eu sou, explode. Eu passei 5 anos deixando sua irmã me humilhar sem dizer uma palavra. 5 anos engolindo insultos e guardando mágoas como uma covarde. E quando finalmente tudo explodiu, eu nem fui capaz de me defender, foi minha mãe que teve que contar para você o que estava acontecendo. Você não é covarde, ele disse, sua voz ficando mais calma, o que de alguma forma era pior do que quando ele estava gritando. Você era uma vítima de abuso tentando sobreviver. Há uma diferença enorme entre essas duas coisas. É mesmo? Perguntei, limpando as lágrimas com raiva. Porque eu me sinto patética. Eu me sinto como uma pessoa fraca que não consegue nem se defender e que agora está destruindo a vida do homem que ama porque não consegue lidar com as consequências das suas próprias escolhas. Ele se aproximou de mim novamente, mas desta vez eu me afastei. Não conseguia suportar seu toque gentil quando me sentia tão suja, tão inadequada. Não encosta em mim, murmurei. Não consegue ver? Sua irmã estava certa sobre mim. Eu não sou boa o suficiente para você. Nunca fui. E levou 5 anos de abuso psicológico para eu finalmente admitir isso para mim mesma. A expressão dele mudou novamente, desta vez para algo que parecia quase medo. Você está ouvindo a si mesma falando? Você está literalmente repetindo as palavras dela. Ela conseguiu. Depois de todos esses anos, ela finalmente conseguiu te convencer de que não vale nada. E se ela estiver certa? Gritei. E se eu realmente não valer nada? E se você realmente estiver se contentando com menos? E se daqui a alguns anos você olhar para mim e perceber que poderia ter feito melhor? Pare, ele disse, sua voz ficando dura. Pare de falar assim. Por quê? Por que dói ouvir a verdade? Olha para mim. Gesticulei para meu próprio corpo com desprezo. Olha realmente para mim. Eu sou exatamente o que sua irmã disse que eu era, uma mulher gorda, insegura e patética que se agarrou ao primeiro homem que foi gentil comigo porque sabia que nunca conseguiria coisa melhor. Ele ficou em silêncio por um longo momento, apenas me olhando. Quando finalmente falou, sua voz estava diferente, mais fria, mais distante. Se é isso que você realmente pensa de si mesma, então talvez você tenha razão. Talvez nós não devêssemos nos casar. As palavras me atingiram como um tiro no peito. Eu havia conseguido o que queria, ou pelo menos o que eu pensava que queria. Eu havia empurrado ele para longe, havia feito com que ele duvidasse do nosso relacionamento. Mas ao invés de alívio, tudo o que senti foi um pânico absoluto. O que você quer dizer? Perguntei, minha voz saindo como um sussurro estrangulado. Eu quero dizer que talvez você esteja certa, ele repetiu, cada palavra cortando mais fundo que a anterior. Talvez eu esteja desperdiçando meu tempo com alguém que tem tão pouco amor próprio que prefere acreditar na pessoa que a torturou do que no homem que a ama. Você não pode estar falando sério, sussurrei, sentindo meu mundo desmoronando ao meu redor. Estou falando muito sério, ele disse, pegando as chaves do carro. Eu passei os últimos dias tentando te apoiar, tentando te mostrar que você vale mais do que pensa. Mas você não quer ser ajudada. Você quer ser miserável. Você quer se odiar. E eu não posso obrigar alguém a se amar. Onde você vai? Perguntei, o pânico tomando conta de mim. Vou para o hotel. Ele respondeu sem olhar para trás. Preciso pensar se realmente quero passar o resto da minha vida com alguém que tem tanto desprezo por si mesma. A porta bateu, e eu fiquei sozinha na nossa casa, cercada pelo silêncio e pela realização do que eu havia acabado de fazer.
Em minha tentativa autodestrutiva de libertá-lo do fardo de me amar,